Seleção brasileira em campo, conseguimos marcar a história mais uma vez. O Brasil conseguiu sua primeira derrota para o Japão e o Brasil conseguiu sua primeira virada, ganhando por 2-0, tomaram uma virada para 3-2, mais etapas e recordes quebrados nesse ciclo de Copa do Mundo que a seleção brasileira conseguiu entregar no futebol. Bom, falando do jogo, era um jogo controlado, o Brasil abre 2-0, um jogo até fraco até o momento do gol, abre 2-0, Martinelli e Paulo Henrique do Vasco, né, que veio ali para suprir a lateral direita, e assim, num jogo, num contexto em que o Brasil conseguiu criar jogadas muito parecidas com o que criou contra a Coreia. Isso é um ponto positivo, tá? Tabelas, triangulações, chegadas na área, e conseguiu fazer 2-0. E aí o Brasil começa a sentar no resultado, né? Diminui a intensidade, diminui a marcação, e é punido por isso. O Japão consegue fazer o primeiro gol numa entregada do Fabrício Bruno e consegue uma virada em 19 minutos, e depois disso o Brasil pouco fez, pouco conseguiu criar. Aí a gente tem que pontuar, tá? Tirando a questão do jogo, tá? A gente tem que pontuar sobre jogadores que devem ou não ser convocados. Um amistoso, ele dificilmente tem o poder de levar um jogador para a Copa do Mundo, mas com certeza ele tem o poder de tirar esse jogador da Copa, e eu acho que hoje a gente teve pelo menos uns 4 exemplos de jogadores que não devem ir para a Copa do Mundo, na minha opinião, muito pautado nesse amistoso, tá? Primeiro ponto, o Fabrício Bruno se abalou muito, ele entregou o gol e ele se abalou. Jogos de Copa do Mundo são jogos muito intensos, e se você não consegue controlar sua emoção num jogo, num amistoso contra o Japão fora da Copa do Mundo, desculpa, você não vai conseguir controlar sua emoção dentro da Copa do Mundo. Então, assim, é um jogador que a gente tem que questionar. É um ótimo zagueiro, mas depois que ele entrega o gol, ele não ganha uma bola mais. Ele não ganha mais uma bola, tá? Então, é um jogador que a gente tem que sim que questionar se deve ou não ir para a Copa do Mundo. Carlos Augusto, a mesma coisa, uma partida tenebrosa. Sentiu o jogo, não conseguiu fazer o que ele faz muito bem, que é defender, e também não é um jogador que estava chegando ali para apoiar. Joelinton é um jogador que no Newcastle ele funciona num sistema que ele é muito presente ali defensivamente e ofensivamente. Na seleção brasileira ele não consegue fazer o papel dele defensivamente marcando bem e não consegue agregar no ataque. Então é um jogador que a gente tem que questionar sim se deve ir para a Copa do Mundo, até considerando que tem outros nomes ali para o meio. E o outro nome é o Richarlison, gente. Não tem como, o Richarlison não marca, não faz gols, não cria jogadas. E assim, hoje eu acho que eu gostaria mais de ver o Igor Jesus um pouco mais do que o Richarlison. E aí a gente tem que questionar. Porque se for para levar um jogador como o Richarlison, que tem um poder de decisão tão baixo, a gente acaba melhor, acho que é melhor levar um Neymar, que pelo menos a gente sabe que pode tentar fazer alguma coisa. O Charleston dificilmente vai resolver um jogo para a seleção brasileira. Isso a gente tem que questionar hoje, antes da Copa do Mundo.